Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar os conceitos básicos do que é Proof of Work, dar os exemplos no Bitcoin, por que esse mecanismo foi criado, quais os problemas que ele veio para resolver. E antes de começar, vou pedir aquele seu like, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal, que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, vamos começar falando sobre o Proof of Work. Então, basicamente, se a gente trazer uma definição simples, basicamente é um mecanismo de consenso para validar as transações dentro de uma rede. Então, vamos pensar no exemplo que foi criado justamente quando a gente fala de Proof of Work, que foi para evitar um problema muito conhecido que é o chamado problema do duplo gasto. Quando a gente está falando de transações digitais, você não tem aquela moeda física, aquele dinheiro físico que é transacionado. Se eu tenho uma nota de R$100 e eu dou essa nota de R$100 para alguém, automaticamente eu não tenho mais essa nota de R$100, eu não posso gastá-la novamente. Mas em meios digitais não é bem assim que funciona. Eu preciso de algum método, de algum mecanismo para que o mercado, as pessoas enxerguem que saiu da minha conta 100 unidades monetárias e essas 100 unidades monetárias foram para a conta de outra pessoa. Então, para resolver esse problema de duplo gasto, quando a gente fala de blockchain, de mercado descentralizado, a gente precisa de algum mecanismo que valide essas informações dizendo que nas contas das pessoas as transações estão sendo feitas ali de uma única vez, de forma a se evitar o chamado duplo gasto. E como que o Proof of Work ele resolve isso? Basicamente, ele se resolve quando as informações que ocorrem ali nas transações são transmitidas à blockchain. Então, basicamente, essas informações só vão ser transmitidas à blockchain quando elas estiverem validadas e elas foram corretas. E se você ainda não sabe o que é blockchain, quer saber um pouquinho mais, pausa aqui o vídeo, vai nesse outro vídeo aqui que a gente falou um pouquinho sobre a blockchain e os conceitos básicos e como que ela funciona. Agora, já sabendo como a blockchain funciona, o que a gente pode justamente entender? Ela faz toda essa questão da verificação e o Proof of Work garante que essa validação dessas informações seja feita em escala. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de mineradores, que é a prova de trabalho, justamente da tradução do Proof of Work, que faz com que você tenha vários servidores, vários computadores descentralizados, validando as informações ali dentro da rede, para que isso seja feito em escala e, consequentemente, a gente tenha os dados validados ali dentro da rede. Então, basicamente, o Proof of Work é um tipo de combinação entre teoria dos jogos e criptografia. Mas na prática, como que funciona esse sistema do Proof of Work? Como que esses blocos, essas informações são validadas e enviadas para a blockchain? Basicamente, todas as transações são anunciadas com a intenção dos usuários, das pessoas, em fazerem transações específicas. Essas transações criam os chamados blocos candidatos. Então, para que esse bloco seja anexado à rede e seja efetivamente enviado para a blockchain, você precisa que o minerador utilize os seus recursos, que é o chamado poder computacional, por isso prova de trabalho, até que ele encontre os hashes necessários do bloco, até que a solução matemática ali envolvendo esse hash seja encontrada. O hash nada mais é do que uma impressão digital para dar identidade exclusiva a aquele bloco específico. Então, eu trouxe aqui o exemplo para vocês verem como que esse hash funciona na prática. Então, vocês podem ver aqui na minha tela que basicamente o hash, qualquer informação que você traz, seja em escrita, seja em números, ele pode gerar uma quantidade de caracteres específicas e esses caracteres específicos vão estar ligados a essa informação. Então, se eu coloco aqui, meu nome é Bernardo, eu tenho um gerador automático aqui desse código numérico, isso aqui é o chamado de hash, e qualquer mínima alteração que eu fizer no meu input, meu output, ele vai mudar completamente. E aí que está toda a questão da dificuldade dos mineradores. O que os mineradores estão fazendo? Eles estão vendo quais informações estão ali, quais as transações estão dentro daquele conjunto de blocos, para fazer com que essas transações dentro desses blocos sejam identificadas por um único hash. E esse é o grande trabalho que eles têm, que envolve um grande poder computacional. Então vejam nesse exemplo, eu coloquei aqui, meu nome é Bernardo, mas se eu tirar o O, por exemplo, eu já tenho um número totalmente diferente. Se eu colocar um I,
eu já tenho mais um código totalmente diferente do anterior. E assim que os mineradores vão fazendo esse jogo de adivinhação. Então, basicamente, quando a gente fala de hash, de criptografia, os mineradores estão ali fazendo esse jogo de adivinhação para tentar descobrir qual hash vai fazer sentido com aquelas informações daqueles blocos candidatos a entrarem na rede. Você deve estar se perguntando por que os mineradores fazem esse processo, por que eles gastam seus recursos para tentar descobrir esses sistemas e validar as redes em blockchain. Basicamente porque eles recebem recompensas por isso. Então, no caso do Bitcoin, por exemplo, você tem aqueles blocos sendo criados, aquelas transações sendo criadas, e a cada validação dos blocos, ou seja, se o minerador ele valida com sucesso algum bloco ali que é enviado para a blockchain, ele recebe recompensas em Bitcoin por seus esforços. Então, trouxe mais um exemplo aqui. No caso, vocês podem entrar nesse site, que é o explorador dos blocos do Bitcoin. Vocês conseguem ver todas as intenções das transações aqui do Bitcoin e você consegue ver os blocos. Então, você consegue ver basicamente esses blocos aqui, o tempo que eles são validados e enviados para a rede. Então, se você clica aqui na informação do bloco, você consegue ver todas as informações, todas aquelas transações que estão sendo enviadas para esse bloco específico. E olha só o hash do bloco aqui, como a gente acabou de falar. Então, um conjunto de transações é enviado para esse bloco. Esse bloco ele tem uma identidade específica que é definida pelo hash, que os mineradores desenvolvem, descobrem qual que é esse hash com base em seu poder computacional, basicamente o jogo de adivinhação. E assim que todos os usuários, porque a blockchain é um código aberto, conseguem ver aquelas informações ali que o minerador fez e validam que aquela informação é verdadeira, no caso do Bitcoin, por exemplo, se 50% mais um, ou seja, a maioria simples dos usuários, dos validadores ali da rede, enxerga que aquela informação daquele bloco é verdadeira, aí sim esse bloco vai entrar na blockchain, vai ser parte da rede e aí toda a rede vai ser atualizada com essas novas informações. Então, o minerador recebe a recompensa por isso. Mas se as pessoas quiserem trapacear, colocar informações falsas, aí que entra a beleza do negócio. No caso do Bitcoin, você tem uma quantidade muito grande de servidores, então uma base muito descentralizada, que faz com que seja muito caro trapacear. Para que sua informação falsa consiga entrar na rede, mais de 50% dos usuários validadores ali por trás dessa informação tem que falar que sua informação falsa é verdadeira. E isso é muito difícil quando a gente fala de uma rede totalmente mundial, totalmente globalizada e uma quantidade de descentralização, um nível de descentralização muito grande. E é isso que traz a grande segurança por trás da rede do Bitcoin. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e convido você também a entrar nas nossas redes sociais, nosso Discord, ficar por dentro também do BG Crypto Pro, que é um plano de assinatura que a gente tem, em que a gente fala sobre vários tópicos relevantes de NFT, criptoativos. A gente tem nossas estratégias em carteiras criptos também e um conteúdo exclusivo que, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu passei aqui, tenho certeza que você vai gostar desse BG Crypto Pro também. Então, um abraço e até o próximo vídeo.